Visitantes indesejados, moradores indesejados, objetos que somem por conta de possíveis moradores indesejados, que ninguém sabia que estava lá. Todas as histórias assustadoras de hoje são sobre isso, estão relacionadas a isso. Algumas são sobrenaturais, outras não. E se você está chegando aqui agora, esse aqui é o quadro principal do canal, onde a gente traz relatos assustadores aí que as pessoas compartilham. Se você tiver alguma história esquisita, misteriosa ou inusitada para contar aqui pra gente trazer pro canal, o nosso e-mail tá aqui na descrição. Fala oi, produção! Bora lá? E o primeiro relato de hoje, ele não é muito longo, tá? Ele é curto, é uma moça que conta e se passa num cemitério. Ela diz que quando isso aconteceu, ela ainda estava na faculdade e ela trabalhou por um tempo nesse cemitério, provavelmente para pagar a faculdade. E nesse período ela trabalhava na parte da administração. E esse cemitério era um cemitério judaico. Então, no final da sexta-feira, no fim da tarde de sexta-feira até a noite de sábado, ele ficava fechado. Ninguém tinha acesso ali. Mas ela, claro, como estava trabalhando ali na parte administrativa, eles acabavam tendo que trabalhar e muitas vezes ela ficava até mais tarde ali na sexta-feira à noite para enviar alguns pagamentos, resolver coisas de cheque, esse tipo de coisa. Acabava que às vezes eles ficavam ali na parte interna, mesmo quando o cemitério não estava funcionando. E esse caso que ela compartilha aqui com a gente aconteceu numa dessas noites, né? Era uma sexta-feira. Estava ela lá trabalhando na área administrativa, ela e a gerente do escritório junto com ela. Quando elas começam a ouvir, ela descreve aqui como abre aspas, uma grande comoção perto da entrada do cemitério. Uma grande comoção. E aí elas descem lá pra ver, né? Elas estavam em cima, onde estava o escritório, e elas desceram. Ela e essa tal dessa gerente do escritório. Quando elas chegaram lá, na porta do cemitério tinha uma mulher um pouco mais velha, na casa dos 70 anos. E ela coloca aqui mais ou menos como se ela tivesse vestida a rigor. Então, tipo, ela estava muito bem vestida. Só que ela estava surtada ali na porta do cemitério. Ela ficava gritando ali na porta, dizendo que ela precisava voltar. Que ela tinha que entrar porque ela precisava voltar. E aí elas tentaram falar com a mulher e falaram pra ela, não, mas o cemitério tá fechado. Essa hora não dá, o cemitério tá fechado. Só que a mulher tava surtada, desesperada. E elas, não, pera um pouquinho então. Porque elas não tinham como abrir a porta do cemitério, o portão, sem o gerente geral. Então tinha a gerente do escritório que tava lá e tinha um outro gerente, que era o gerente do cemitério inteiro, entendeu? Elas não podiam, acho que elas nem tinham a chave, ela não especifica. Mas elas precisavam dele para abrir a porta. Bom, a mulher fez tanto estardalhaço, mas tanto estardalhaço, que elas foram lá buscar o tal do gerente. Elas foram buscar o gerente, quando eles voltaram todo mundo, a mulher não estava mais lá. E aí elas falaram para ele que, pô, era verdade, ela estava lá. E ela fala que elas já tinham estranhado que não tinha nenhum carro em volta. E esse cemitério ficava em New Jersey, e pelo que ela fala, para você chegar ali, você precisava ir de carro, não tinha como ir a pé. Você teria que andar muito para chegar a pé ali. Então elas já tinham estranhado, mas elas olharam em volta, não tinha carro, não tinha nada, e alguém trouxe a véia e largou ela ali no portão, como que é isso? Mas tudo bem, ela não estava mais lá. O gerente ficou meio bravo, assim, achou que elas estavam pregando uma peça nele e tal, e aí eles resolveram ver as câmeras de segurança. E adivinha? Óbvio, não tinha ninguém. E a câmera de segurança, que por sinal não era uma, eram várias, elas pegavam o portão inteiro do cemitério e até a curva que fazia, sabe, toda a lateral, não tinha. Aquela mulher não aparece chegando, não aparece saindo. E no ponto ali da câmera onde elas estão conversando com a mulher, elas estão falando completamente sozinhas. Na porta do cemitério. E aí eu te pergunto, essa cidadã era uma visitante ou era uma moradora? Porque ela queria a todo custo voltar. Sim. Ela saiu pra dar uma voltinha, dar uma passeada e tava voltando pra casa? Eu acho que ela saiu do cemitério pra passear, achou muito ruim e quis voltar. Quis voltar pra casa, gente. Ela fala que ela tava super bem vestida, com um vestido lindo, sabe, chiquetoso, gritando na porta do cemitério que precisava voltar pra lá. Os fantasmas, o povo morre e fica confuso, né? Sim. E o segundo relato também é um relato sobrenatural. Eu vou te fazer uma pergunta.
Já aconteceu com você de você tá andando aí você se distrai, alguma coisa acontece, aí você para num lugar e fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Já aconteceu com você, produção? Já aconteceu comigo várias vezes. Nossa, o que que eu vim fazer aqui? Você tá assim? Então, pelo que aconteceu aqui com essa cidadã, não, foi uma moça. Pelo que aconteceu aqui, talvez essa coisa de você ficar perdido aí no meio do nada seja de fato um evento sobrenatural. E ela conta o que foi que aconteceu. Bom, ela disse que ela trabalhava num. Eu vou ler aqui. Clube de jantar privado em Atlanta. Eu não sei o que que seria um clube de jantar privado, mas eu creio que seja exatamente isso que tá dizendo, né? Sim, é. Você aluga um lugar para um jantar que só. Ok, beleza. Isso daí ficava em Atlanta. E ela disse que era bem na área de Roswell. Roswell, para quem não sabe, tem toda uma teoria da conspiração aí, tem todo um caso investigativo envolvendo alienígenas, esse tipo de coisa, mas esse relato em particular não é sobre OVNIs, tá, gente? É sobre fantasma. Se alguém quiser, se vocês quiserem que eu traga um especial, alguma coisa falando sobre Roswell, deixa aí na descrição que eu trago para vocês, beleza? Bom, ela trabalhava nesse tal desse lugar, e assim, era um lugar que o pessoal já falava que era assombrado e tal. E assim, ela nunca tinha visto nada e ela não acreditava em nada. E ela fazia, tipo, ela desdenhava. Quando alguém falava alguma coisa, ela, tá, tá bom, conta outra, sabe? Aquela pessoa que não leva a sério mesmo. E ela fala que era um lugar muito, muito grande, que era como se fossem 4 blocos com apartamentos anexados. Então tinha esses 4 blocos e no fundo tinha mais um prédio extra. E aí teve uma noite que ela estava trabalhando numa dessas festinhas particulares. Deve ser gente que tem dinheiro, né? Fazer uma festinha particular, né? Vai saber o que que rola. Bom, ela estava trabalhando numa dessas festinhas e essa festinha estava acontecendo lá no fundo, nessa construção anexa, que não fazia parte dos 4 blocos principais. E aí, beleza. Tava tudo normal, todos os outros blocos estavam fechados, o único lugar que estava funcionando era esse local onde eles estavam ali nessa festa. E aí teve um momento que ela tava andando assim, trabalhando, fazendo as coisas, e ela meio que perdeu a noção de onde ela tava, do que ela tava fazendo. Quando ela se deu conta que ela meio que acordou, ela tinha entrado num armário. Meu Deus. Ah, tá em Nárnia. Ela entrou no armário. Mas você tá trabalhando de boa, do nada você tá em Nárnia. Ué, o que eu tô fazendo aqui? E ela rola que é um armário, tipo dispensa, onde eles guardavam talheres, o que mais que ela coloca aqui? Guardanapo, essas coisas, né, que usava e tal. E aí quando ela se dá conta que ela meio que volta pra realidade, ela tá dentro do armário. E ela fica assim, nossa, mas como que eu vim parar aqui? O que que eu vim fazer aqui? Sabe quando você fica perdido, igual eu tava falando lá no começo? Pois é. Aí ela, estranho, tá bom. Ela vira. No que ela vira, tem um fantasma na cara dela. Vocês não estão entendendo. Tava assim, ó. Ela virou e deu de cara com um fantasma na cara dela, assim, ó. E ela dentro do armário. E ela fala aqui que na hora que ela se vira, aquilo tava a 7 polegadas de distância. Ela coloca, entre aspas, literalmente na minha cara. Eu fui pesquisar o que é 7 polegadas e pelo que eu entendi, se eu olhei certo no Google, se eu não fui burra, são 2,5 cm. É isso aqui, gente. Eu tava muito perto. Tava muito perto. É um armário também, né? Não tem muito pra onde ele... Ela virou e pá, deu de cara com o fantasma. Aí ela congelou, óbvio. Qualquer um, né? Congelou. Aí, ela fala que ela ficou. E aí, o fantasma que ela descreve era assim. Ela diz que ela conseguia ver o rosto e as roupas. Só que ela enxergava do outro lado, ou seja, transparente, né? Sim. Só que ela via com detalhes. E ela disse que ele olhava pra ela com uma cara feia, assim, tipo, que ele tinha a cara. Ele parecia um velho muito bravo, assim, muito rígido. Ele tinha um bigode, uma barba muito cheia, assim, cara fechada. E ele usava um uniforme azul com várias medalhas. Foi isso que ela pôs? Isso, um uniforme azul com medalhas. E aí ela vira, ela dá de cara com isso. Ela congela assim, aí ele fica assim um tempinho meio que olhando pra ela e ela fala que ele tinha o tamanho dela. Vocês não estão entendendo. Ele tava, tipo, literalmente olho no olho, assim. Ela fala, ele tinha a mesma altura que eu. Ou se, sei lá, se materializou assim, né? Não sei. Pra ficar cara a cara, não sei.
Ela ficou lá congelada assim, ele ficou uns segundos assim parado na frente dela, e aí ela sentiu ele vindo pra cima, ela sentiu ele passar por ela e sumiu. O uniforme azul com medalhas, isso é o quê? Soldado, coronel, não sei, qualquer coisa assim? Aí ela meio que tá meio desconcertada, né? Aí ela pega, vai saindo assim, ela sai do armário. Na hora que ela sai, ela encontra o namorado dela, que ela diz que ele também trabalhava lá. E o que eu achei mais interessante é que ela fala que ela sai, ela encontra o namorado, aí ele vê que ela tá totalmente atordoada, ele começa a perguntar por que que ela tá branca com aquela cara de assustada e não sei o que, e ela conta pra ele. Mas ela diz que depois disso, ela não viu mais nada pelo tempo que ela trabalhou lá. Ela diz, inclusive, que ela nunca mais na vida viu um fantasma. Porém, depois dessa experiência, coisas estranhas começaram a acontecer na casa dela. Então, na casa dela, ela começou a perceber que ela tinha umas lâmpadas. Ela coloca lâmpadas pendentes. Pode ser tipo lustre que fica pendurado. Ela dizia que na casa dela, ela via que essas lâmpadas elas se movimentavam sozinha. E que ela tinha gato em casa e os gatos ficavam chiando, ficavam esquisito, interagindo com nada. E que antes disso, desde o começo do relato, ela tá falando que desde antes disso ela nunca acreditou em nada. Só que depois dessa experiência, ela começou a acontecer essas coisas estranhas na casa dela e que ela realmente não acha que tem alguma ligação e realmente não deve ter, não acha que o fantasma ia seguir ela pra casa, mas pode ser que abriu a sensibilidade dela, né? Sim. E ela passou a ver outras coisas, começou a manifestar outras coisas perto dela que não acontecia antes. Sim. Ou será que o fantasma foi com ela pra casa? Eu não sei porque ele pareceu ignorar ela. Ele não pareceu dar muito. Eu já pensou que bizarro, do nada você vira e dá de cara com o fantasma assim? É. Eu acho que eu tinha tido um infarto. Sim. Tinha morrido o coração. Ai, meu coração. Ai, gente. Não. O que ela foi fazer naquele armário, gente? Será que era por causa do fantasma? Que ela fala que quando ela se viu dentro do armário, era como. Ela acordou meio como se ela estivesse num transe. Ela não sabe nem como ela foi para lá. Será que foi a presença do fantasma que influenciou e deu tipo um transe? Ela entrou em transe. E aí depois disso, a espiritualidade dela abriu e agora ela tá tendo contato com outras coisas. Isso me lembra um relato que a gente contou de ET. Você lembra? Que a menina viu o ET e depois disso começou a acontecer várias coisas sobrenaturais com sim, ela. lembro. Depois que ela viu o ET. Ela teve uma experiência estranha e depois disso outras coisas começaram a acontecer que aparentemente não tinha nenhuma ligação. Sim. Esquisito, né? Não sei se muda a energia da pessoa também. Sim. Então, mas não me pareceu que ele deu muita atenção pra ela, não. Tipo... Me pareceu mais que, tipo assim, ela tava no meio do caminho e ele passou. Gente, não sei o que aconteceu. Comenta aqui embaixo o que você acha. Ou se você acha que o fantasma seguiu ela pra casa, não sei. Mas isso claramente é um fantasma. Bicho transparente passando por você é um fantasma. Não dá pra ser outra coisa. Bom, o terceiro relato, eu vou ler junto com vocês, que ele é um pouquinho mais longo. E ele se passa numa casa nova, tá? Mudaram pra casa nova e coisas estranhas começaram a acontecer. Vamos lá. O que ele escreveu aqui? Minha esposa e eu compramos nossa primeira casa em fevereiro de 2010. Nós imediatamente nos apaixonamos por ela assim que colocamos os olhos nessa casa. Tinha tudo o que queríamos e mais alguns extras. No primeiro mês foi tudo ótimo. Muita pintura e decoração, ficando do jeito que a gente queria e a gente estava muito feliz. Até que coisas estranhas começaram a acontecer aleatoriamente. Primeiro foram pequenas coisas, começando com os objetos no andar de cima sendo movidos. Eles eram colocados em salas completamente diferentes daquelas em que pertenciam. A princípio, não me importei muito e atribuí isso ao fato da minha esposa ter esquecido de colocar as coisas de volta onde pertenciam. É, eu acho que o fantasma dessa casa é minha mãe. Ah, entendi. Ah, que palhaçada, botando a culpa nas pessoas, olha, que abuso essa produção. Bom, a casa também começou a ranger, bem alto. Esta é uma casa relativamente nova, então imaginei que provavelmente estava se acomodando, como a maioria das casas novas costumam fazer. Sim, principalmente se tiver muita madeira, né? Sim. Ela vai meio que assentando ali.
Beleza, não se Igual os importou. armários fazendo barulho. Igual os armários, escada de madeira faz barulho sempre, enfim. Ok, muito barulho, tá. Um dia, minha esposa e eu estávamos preparando o jantar na cozinha. Nossas escadas ficam bem ao lado da entrada da cozinha, então qualquer ruído no andar de cima era claramente audível da cozinha. Bom, aí ele fala que eles estão lá, eles escutam ruído, ele pega, sabe quando você quer escutar melhor? Ele fecha a pia, fecha a torneira para ouvir. Na hora que ele fecha, os dois escutam uma tosse. Ele fala que eles não têm filhos, eles não estavam com visitantes em casa. Óbvio, eles ficaram assustados. As janelas estavam todas fechadas, a televisão estava desligada. E aí ele fala que ele escuta aquela tosse e aí ele ficou arrepiado. Ele olha para a esposa dele, ela também tá pálida, assustada, porque ela também ouviu. E aí ele pensa, tem alguém em casa e tá lá em cima. Aí ele fala que ele pega a faca mais afiada que ele tinha e falou para a esposa, chama a polícia. Aí ele fala que ele foi com a faca devagarinho até o pé da escada e ele começou a ouvir os estalos, né? Os rangidos, um rangido alto, igual os que eles sempre escutavam na casa. Aí ele fala que ele tava lá, a mão dele tava tremendo, ele já tava com muito medo, a esposa dele falando baixinho com o 911. Bom, e eu sei que ela liga lá e ela avisa que tinha um invasor na casa e tava os dois morrendo de medo de fazer alguma coisa. A polícia chega minutos depois. Felizmente, eles estavam patrulhando nas proximidades. Aí chegaram bem rápido. O oficial sobe lentamente as escadas com a arma em punho e grita: aqui é a polícia, tem alguém aí em cima? Silêncio. Estou bem atrás dele, subindo as escadas. Examinamos o primeiro quarto e o armário. Tudo vazio. Também não tinha ninguém no lavabo. A última sala é o meu escritório, onde eu tenho meu PC. Também não havia ninguém no escritório ou no armário. Senti a tensão diminuir e me senti um completo idiota, fazendo esse policial revistar a casa apenas para não encontrar nada. Já começa a ficar com vergonha, é tipo levar a criança no médico, que a criança reclama que tá com dor, chega no médico e não tem nada, né? É a mesma coisa, passa vergonha. Bom, aí ele continua. Nós nos viramos para sair da sala e logo acima de nós, olha, eles estavam desistindo, eles estavam indo embora. Logo acima de nós, crack. Eu quase caguei. No armário do meu escritório há um acesso ao sótão. O policial sobe alguns degraus e grita novamente: tem alguém aí em cima? Aqui é a polícia. Nenhuma resposta. Ele acende a lanterna e estreita com a cabeça. E eis que ele olha lá dentro e encontra um homem na casa dos 40 anos, ajoelhado ali no sótão, com um olhar morto para ele, olhando com cara de nada, assim. Eles prendem o homem e ele não diz uma palavra o tempo todo. E não olhava para ninguém nos olhos. Nossa, tipo, eles já estavam desistindo já e o cara ia ficar lá. eles estavam desistindo. O homem tinha uma aparência desalinhada e estava com roupas sujas. Eu e minha esposa quase sorrimos e acho que nenhum de nós superou isso completamente. Sabe quando você fica assim, tipo, oi? Sim. Tava os dois meio, oi? O que tá acontecendo? Após o interrogatório do homem na delegacia, descobrimos que se tratava de um morador de rua que se refugiou na casa enquanto ela ainda estava à venda. Ele disse que as portas estavam destrancadas, então ele decidiu ficar lá. Aparentemente, um corretor de imóveis se esqueceu de trancar a porta depois de mostrar a casa para alguém. Ele disse que quando as pessoas chegavam na casa para vê-la, ele se escondia no sótão do segundo andar. Compramos a casa e esse cara ficou um mês morando nela junto com a gente, sem a gente saber. Aviso: não ignore todos aqueles solavancos durante a noite, porque você pode ter um sem-teto morando na sua casa. Ai, pior, eles estavam desistindo, cara. Eles estavam desistindo, Eles o já policial ia não saíam já. embora. Imagina se esse cara decide pegar uma faca e matar eles, assim, só de graça. Eu já vi, eu não sei de onde é esse relato, mas eu traduzi. Eu já vi vários casos que acontecem isso nos Estados Unidos,
Porque o que acontece? Os sótãos lá é tipo um depósito, assim. Raramente eles usam sótão pra alguma coisa. A gente vê isso até em filme. Sim. Que a pessoa sobe ali, só tem poeira, teia de aranha, um monte de tralha que não tem onde enfiar, fica lá. Então acaba que você fica meses sem subir no sótão. E tem uns casos que eu já vi, notícia, coisas assim, que a pessoa começa a perceber que a comida tá sumindo, objetos estão sumindo. Porque a pessoa invade, ela fica morando lá, e aí, tipo, quando você sai pra trabalhar, você vai fazer suas coisas, a pessoa desce correndo, assalta a geladeira, assalta as coisas, não sei o que, pega o que quer e volta pro sótão. E você nem sabe que a pessoa tá lá. Aí você não sabe se é um maluco, se é um doido, se é um psicopata, se um dia a pessoa vai surtar, se ela pode roubar alguma coisa de valor e ir embora. Gente, Não, e imagina, nem é uma pessoa ruim. Só que não. ele tá com medo, porque se ele descobrir que você tá lá, se alguém descobrir que ele tá lá, ele vai surtar. Imagina ele decide, uma noite, ele decide que pra sobrevivência dele ele tem que matar os dois. Imagina, ele decide do nada, assim. Exatamente. Ou às vezes Pelo você amor de pega ele Deus. no flagra, ele se assusta e te ataca e te É, mata então. acidentalmente. Tanta coisa pode Exatamente. acontecer. Que Medo de ser horror. preso, se achar ele lá. Gente, o policial tava indo embora, eles estavam desistindo. E o homem ia ficar lá. Eles sabiam que tinha um sótão, não, né? Não sei. Desculpa, se você acha que tem alguém na sua casa, você vai olhar todos os cômodos dela. Eles Não só olharam olharam no depois, porque eles não sótão. tinham olhado. Eu acho que eles não sabiam que tinha um sótão. E a Era uma casa era porta de nova. armário. Não dava nem pra falar que tava cheia de tralha, porque às vezes eles compram casa, chegam no sótão e descobrem que tem um monte de tralha do antigo morador. Sim. Mas a casa era nova? Ah, era um sótão bem normal. Ou, Ah, é igual eu não aquele sei. aquele filme, sabe Não o sei. Atividade Paranormal? Tem um quarto, que é tipo uma despensa, um quarto de bagunça, que tem a escada do sótão. Que tem a entrada do sótão. Ah, Só que vai ver, eles acharam não que era tipo, subiram. sei lá, caixa d'água, alguma coisa do tipo. Não sabiam que tinha um sótão. Pode Vai ver até a imobiliária nem falou que tinha um ser. sótão. Pode ser. Vai ver a própria É imobiliária que nem nem a falou gente quando que é telha, ouve falou que é telhado, sei lá. barulho no forro à noite, que eu acho que é É, gato que tá entrando aqui. Seu sim, pai catou um gato andando ali na garagem outro sim, dia. Às vezes eles achavam que não era sótão, que sim, era forro, sei lá. exatamente. E eu não ia gostar de ter um morador de rua enfiado na minha casa, não. Nenhuma pessoa estranha desconhecida. Próximo. Esse relato daqui é um relato sobrenatural. Pelo menos é o que parece. Depois vocês deem as suas opiniões, mas aparentemente sim. E é aquele tipo de coisa assim que some, né? A coisa some, aí você procura e cadê que a coisa sumiu? Bom, vamos lá. Ele se chama Assombração no Halloween. E o menino conta que ele era novo, ele estava na sexta série. Era Halloween, era uma noite de Halloween, e ele estava na casa de um amigo. E só estavam os dois. E qual que era o plano? Eles queriam passar a noite, eles iam ver um filme de terror. Quer dizer, deduzir que é um filme de terror. Ele não falou que filme que era. Por ser Halloween, queria ser de terror. Sim. Eles iam ver um filme. E aí eles subiram lá no quarto do menino. Era uma casa recém-construída, tá? E aí eles subiram lá e o amigo dele pegou esse tal desse filme, estavam os dois, só os dois, eles desceram pra sala, colocaram. Gente, aqui ele não fala, mas eu creio que era um DVD. Pegou o filme, deve ser aqueles DVD que tinha, hoje eu não sei se tem ainda. Ele pegou, eles colocaram tipo em cima do sofá assim e saíram. Que eles foram pedir doces ou travessuras. Então eles iam fazer lá, pedir os doces, voltar e comer os doces vendo o filme, entendeu? Bom, saíram. Aí eles foram, deram o rolê deles lá, algumas horas depois eles voltam, o filme não tá lá. E aí eles chegam, o filme não tá lá, eles procurando o filme não tá lá, eles pensam, bom, vai ver, a gente não trouxe pra baixo. A gente achou que trouxe, ou pegou, largou na cozinha, largou em algum lugar, tava andando pela casa, deixamos em outro lugar. Voltaram lá no quarto, procuraram, nada. Bom, ele disse que eles ficaram 1h30 procurando, só que tem um detalhe. A casa estava praticamente vazia, porque eles nem tinham mudado direito ainda. A casa era nova, recém-construída, tá? Não é uma casa antiga que já morou gente, já morreu gente, não. Era uma casa nova, recém-construída, quase não tinha móveis e ainda assim eles levaram 1h30 olhando tudo que era canto atrás desse filme e nada, não encontraram. Nisso, o pai do menino liga pra saber se estava tudo bem, porque, né, eles estavam sozinhos lá, sexta série, adolescência, não vou conseguir lembrar agora, mas creio que seja, sei lá, talvez 11, 12 anos, não sei, eles eram novos.
Aí o pai liga pra perguntar se tava tudo bem. O menino fala que não, que tá tudo bem, que tá só os dois lá. E aí ele pega e pergunta pro pai, né? Ô pai, você viu o filme? Na hora que ele pergunta, acaba a força e cai a ligação. Ele fica sem o telefone. E ele comenta aqui, ele chega a comentar que os pais desse menino estavam fora, junto com o irmão mais novo, que eles iam demorar muito pra voltar. Tava só os dois ali. Inclusive, ele já fala logo de cara que depois eles se certificaram que ninguém esteve na casa nesse período que eles estavam fora pedindo doce. Que alguém poderia ter vindo, ter mexido no filme e tal, mas não. Só tava os dois, saíram os dois, não entrou ninguém, não saiu ninguém, voltou, continuou só os dois. Bom, acabou a força. E aí, esse rapaz que tá contando, ele faz o quê? Ele pega o celular dele e liga, né? Eles ligam pro pai do amigo pra falar, né? Que acabou a força, porque eles olham pela janela, tem luz na rua, as outras casas estão com luz, só na casa deles não tinha luz, na casa onde eles estavam. Aí liga pro pai e o pai fala assim: Ah, pode ser que caiu, interrompeu a força do circuito. E pelo que ele explica aqui, parece que era uma casa muito chique. Porque assim, caiu a força, aí o pai do menino começa a explicar o que, que eles têm que fazer para reiniciar. Só que eles não vão em porão nem nada dessas coisas. É uma sala que eles entram, tem tipo um painel. Por isso que eu falei, deve ser Nossa, uma casa é uma muito chique, casa, entendeu? Tem um painelzão ali. E aí, beleza. O pai explica, né? O pai do menino explica o que eles têm que fazer, eles vão lá. Aí eles entram lá. Na hora que eles entram na sala, na tal da sala que tem o painel, eles olham e tem tipo um brilho estranho. Eles falam, mas a casa tá um brilho, não tem luz em lugar nenhum. Que brilho é esse? Mas até eles pensam. Ele fala que, como a casa era nova, eles ainda não conheciam a casa direita, tipo a gente que mudou pra cá, não sabe mexer nos negócios, né? No portão elétrico e tal. Bom, eles tinham acabado de mudar, ainda não conhecia a casa direito, eles pensaram, vai ver que é tipo uma luz reserva, né? Como se fosse um geradorzinho, sei lá, algum equipamento aqui que tem alguma luz que tem bateria, não sei o quê. Não dão muita atenção. O homem tá lá no telefone e vai falando o que eles têm que fazer. E quando eles começam a mexer no painel, o amigo dele, ele meio que fica mudo. O menino tá falando com ele, o cara tá dizendo pelo telefone o que eles têm que fazer, ele tá ali mexendo no painel e o amigo mudo. Mudo, mudo, mudo. Parece que morreu. Tá do lado dele ali, não fala nada. E os dois estão no escuro. Bom, eles vão seguindo as instruções do pai ali, do amigo, e eles conseguem reiniciar a força. Quando eles conseguem reiniciar, eles voltam lá pro quarto do menino. Eles sobem lá de volta. Quando eles chegam lá, um amigo dele entra em desespero. Ele começa a surtar e ele começa a falar quase chorando. Começa a falar quase chorando, que ele fala: Eu tava lá do seu lado, tava tudo escuro e alguém me segurou pelos ombros. Alguém me segurou pelos ombros, eu não conseguia falar. Esse menino só voltou ao normal quando eles já estavam lá em cima no quarto. Tipo, por isso que tava mudo. Porque ele tava em estado de choque, paralisado. E aí, claro, o amigo tava super assustado, aí o menino ficou assustado também, os dois estavam apavorados. Ele falou: Não, quer saber? Vamos pra minha casa. Não vamos ficar aqui. Foram embora, fecharam a casa e saíram. Quando deu 1 hora que eles estavam, né, na casa do cidadão aqui, o pai do amigo liga e fala: Fulano, é melhor você já ir pra casa. Fica lá, espera a gente lá, que são quase 10 horas da noite. Só que assim, nós vamos demorar, tá? Você vai ficar um tempinho sozinho, mas eu quero que você vá pra casa, que já são 10 horas. Aí, ó, Aí, Desculpa, ó, pai, mas eu não vou. Aí o menino não queria ir, obviamente. Aí ele começou: Vai, vamos comigo, volta comigo pra lá, vamos dormir lá na minha casa, eu não quero ficar sozinho, não sei o quê. E o fulano aqui falando: Não, mas eu não quero ir pra lá, eu não quero, não me deixa sozinho, vamos comigo. Tá bom, voltaram os dois. Quando eles chegam lá, eles sobem no quarto, adivinha o que tem em cima da cama? O filme que sumiu! Não gosto. Como ele diz, bem à vista de todos estava lá o raio do filme que sumiu. Que legal. Eles não sabem o que aconteceu, ninguém entrou, ninguém saiu e ninguém sabe como que aquele filme desapareceu e como que ele brotou lá de volta. Que divertido. E eles tiveram que ficar lá, né, até o resto da família chegar. Olha que maravilhoso. É, bem legal. Aí fica a questão, né? Comenta aí aqui embaixo o que que você acha. Será que
A casa era recém-construída. Será que é um fantasma ou é outro morador de rua que tá... Outro invasorzinho que já tava lá dentro? Que ninguém entrou, ninguém saiu. Se era algum vivo, já tava lá. Sim. E se era algum morto também. Olha, as pessoas têm que começar a olhar a casa inteira antes de mudar. Gente. Aí fica aquele negócio. Às vezes você tá em casa e você tá assim, né? Mas tava aqui. Você viu não sei o quê? Eu tenho certeza que tava aqui. Eu vi aqui agora. Às vezes o fantasma pegou, né? Sim. O gnomo. É, gnomo. Ó, mas se você parar pra olhar, a situação toda é estranha, porque só eles ficaram sem luz, que caiu o negócio. Caiu o negócio na hora que o menino perguntou lá no telefone pro pai se o pai tinha pego o filme, você percebe? Sim. Na hora que ele perguntou do filme, caiu a força. Sim, Eu acho que esse fantasma não queria que eles assistissem esse filme. exatamente. Não queria. Também acho. E o último relato se chama Ruídos Estranhos no Porão de Madrugada. Ah, tá. E é aquele tipo de história que prova que nem sempre aquilo que você está ouvindo é de fato o que você acha que é. Sim. Ele é um pouquinho mais longo e eu vou ler junto com vocês. Bom, o menino começa assim. Essa história não é minha, mas do meu tio, e ocorreu quando ele era muito jovem. Eu diria uns 10 ou 11 anos, pelo que eu me lembro. Realmente, bem novo. Entenda que ele agora está com 50 e poucos anos, então isso ocorreu já há um bom tempo. Devo também alertar de que o meu tio é conhecido por ser um grande contador de histórias e piadas, para assustar seus filhos, sobrinhos e tudo mais. Porém, nesse caso em particular, a minha mãe, que sempre me avisava quando ele estava de palhaçada, e também a minha avó, confirmaram de que essa história é 100% real. Bom, minha mãe e meus 3 irmãos, no caso esse tio, a mãe dele, eram em 4 ali, moravam com a avó e o avô em uma pequena casa em Maryland, às margens de um rio, que na época tinha um primeiro andar com um quarto, um sótão que o meu avô havia convertido em 2 quartos e um porão. Morava lá, pelo que eu entendi, 4 filhos, pai e mãe, né? Tá. O pai, que era o avô dele, no caso. Meu avô costumava trabalhar em madeira e arte, e ele é um artista e carpinteiro incrível, e projetou navios para a marinha antes de se aposentar. Legal. Ele era bem bom. Como minha mãe era a única menina, ela conseguiu um quarto perto dos meus avós, e os meninos dormiam todos no andar de baixo, no quarto do primeiro andar. Como meu avô trabalhava constantemente no porão com madeira, havia sempre uma camada constante de serragem e até hoje, quando o visito, sempre há serragem cobrindo o chão frio e os degraus de madeira que conduzem ao primeiro andar. Além das ferramentas para trabalhar palavras, meu avô também tinha cavaletes para pintar e muitas ferramentas reais para fazer trabalhos domésticos, já que ele era e ainda é um homem muito habilidoso. A frente da casa está voltada para a rua, enquanto na parte de trás fica a entrada do porão, que está voltada para a margem do rio. A porta do porão para o primeiro andar tinha uma pequena fechadura, e meu avô, às vezes, não fechava completamente a porta de entrada do porão. Uma noite, meu tio estava dormindo quando acordou com o que parecia ser um tique, 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 vindo de algum lugar fora do seu quarto. Ignorando isso como provavelmente um ar-condicionado com defeito, ele eventualmente adormece novamente. Algum tempo depois, e pelo que ele diz, talvez umas 2 horas, ele acorda novamente com o mesmo som. Tique, tique, tique. Só que um pouco mais alto, com uma pausa entre eles. Dessa vez, ele se levanta da cama e abre lentamente a porta do quarto. Ele agora determina com clareza que o som tá vindo do porão. Aí ele tá lá, na porta do quarto. Tique, tique. Sem ter certeza de qual poderia ser aquele som, ele prontamente fecha a porta do quarto e eventualmente convence seu corpo a deixá-lo dormir, mesmo que o tique-tique continue. Ah, tá. Legal.
Se eu não tô te ouvindo, você não tá aí, não é assim? É. Aí vem, né, a revelação. Na manhã seguinte, ele acorda com minha avó chamando todos pro café da manhã e ele vai desconsiderando totalmente os acontecimentos da noite anterior. Durante o café, ele de repente se lembra do que aconteceu e resolve contar a todos. Animado para ver qual era o estranho som de tique-tique. Animado, não sei se é a palavra, mas tudo bem. Animado, ele se dirige para a porta do porão e destranca a fechadura da escotilha. Quando ele abre a porta, ele percebe uma chave de fenda no topo da escada com uma marca de bunda na serragem e pegadas que sobem e descem as escadas e saem pela porta do porão. Conclusão, quando meu tio era jovem, ele acordou com um som de tique-tique vindo do porão trancado. Ele descobriu na manhã seguinte que alguém pegou uma das chaves de fenda do seu pai e ficou sentado lá, sozinho, a noite toda, batendo na porta. Por quê? Eis a questão, por quê? Por quê? Opa. Qual a necessidade? Será que ele invadiu e depois achou que não ia conseguir sair, precisava de um lugar para ficar? Se ele queria ficar escondido, por que ficou fazendo barulho? Será que ele achou que ninguém ia escutar? Marca de bunda na serragem. Fantasma não faz marca de bunda até onde eu sei. Não. Deus. Gente, não é uma pessoa maluca? Imagina a pessoa maluca lá no seu porão, você escutando a pessoa a noite inteira. Eu pensei que ia ser qualquer coisa, menos uma pessoa sentada com a bunda na serragem batendo com a chave. Gente, Exato. quem ia imaginar um troço desse? Sim. Ai, gente, francamente, viu? Deixa seu like aí se você gostou, se inscreve pra não perder outras histórias como essa e manda seu relato aqui pra gente, o e-mail tá na descrição. Fala tchau, produção. Tchau.